auxiliar e tomar ações positivas e justamente minimizarmos os riscos dessa atividade de risco que desenvolvemos, ou seja, a indústria a céu aberto, como gostamos de comentar. E após diversas reuniões e tratativas com a participação de todos os segmentos, de todos os sindicatos, de todos os técnicos disponíveis, nós concluímos com uma posição de que o setor necessita efetivamente de seguro, um seguro que venha e atenda efetivamente e atenda às realidades nos riscos que estamos a enfrentar na nossa atividade. Entendemos também, no segundo ponto, de que o setor necessita um trabalho preliminar cujos os componentes da atividade, ou seja, custo de produção e, obviamente, resultados oferidos na comercialização, que deixe ao setor uma renda positiva. E separamos, aí que está um dado muito importante, separamos desses dois temas, seguro e renda, as tratativas a respeito de um passivo que viemos a carregar, a rolar de anos, fruto de diversos anos, quando as intempéries, se somando aos devaneios de mercado, nos deixaram resquícios que nós estamos a carregar. E é importante dizer de que de imediato levamos ao ministro da Agricultura, Wagner Rossi, que ao tomar conhecimento do estudo que nós tínhamos, nos propôs, não é momento de tratarmos este assunto, foi em outubro isso, e sim vamos tratá-lo depois das eleições. Atendemos ao pedido do ministro e prontamente fomos 3 dias depois da eleição ao ministro, e que nos recebeu prontamente, e abrimos as tratativas e discussões aí. Para alegria nossa e satisfação, já estamos vendo de que agora o ministro confirmado no Ministério da Agricultura deu sequência a esses fatos e inclusive nos chamou para que nós contribuíssemos com posições claras, definidas, impactos e que ações deveriam ser desenvolvidas. Portanto, eu considero esse como um dos temas principais do ano de 2010. A análise do setor, a busca de um encaminhamento e a receptividade do mesmo, o que nos preconiza bons momentos ou momentos proativos das tratativas com o novo ministro da Agricultura. Nós, dando sequência, nós não poderíamos deixar também de trazer, quando se discute justamente o Código Ambiental, as discussões que estão no Congresso, pairando em torno do relatório do deputado Aldo Rebelo, onde a ansiedade era que o mesmo fosse votado este ano. Lastimavelmente, ontem tivemos a conclusão de que não entrará em pauta mais neste ano e sim ficará para a nova legislatura discutir. Isto nos preocupa no que diz respeito à rediscussão que terá que ocorrer com um Congresso renovado em 50% aproximadamente. Mas vamos enfrentar, olhar isso, mas nós não ficamos parados. Nós estamos trabalhando justamente com um outro quadro, o qual seja, juntamente com a Embrapa, empresa de pesquisa brasileira, onde nós iniciamos uma discussão de algo que não compete ao setor definir região, coisa parecida. Discutir o meio ambiente através dos biomas, dos 6 biomas que nós temos. E justamente este trabalho já em andamento, um trabalho que demandará 9 anos para que a Embrapa possa dizer o embasamento técnico de quais os procedimentos que terão que ser dispensados para os diversos biomas. Isso aí nos traz a receita efetiva, a receita séria, a receita de um comportamento regional identificado com as regiões e com procedimentos que têm que ser exercitados nas mesmas. É de destacar que agora estamos retornando, inclusive há 3 dias retornamos da COP16, onde em Cancún, com 193 países presentes, discutindo justamente os procedimentos que seriam efetivados a nível de um entendimento que infelizmente não se obteve, pois os grandes grupos não entenderam por firmar um documento positivo. Mas lá teve um destaque fundamental, que foi justamente o projeto Biomas. O projeto Biomas foi apresentado em Cancún, teve alta receptividade, não só na imprensa e nos grupos de ações
não é, que estavam a desenvolver as suas propostas naquele local, naquele ambiente, mas particularmente pela imprensa nacional, que dedicou espaços, e deveremos ter aí comentários de positivismo pela forma como a CNA, e portanto o sistema CNA onde nós estamos inseridos, tratou o assunto e justamente levando para o lado técnico, que nos traz aquele conforto de estarmos a praticar as ações que deveríamos fazer. No que diz respeito à pecuária de corte, vamos agora fazer breve apanhado. Eu acredito que, um apanhado setorial, vamos fazer um passeio pelas diversas áreas de atuação. A pecuária de corte é uma característica do Rio Grande, e que logicamente está muito identificada com o bioma Pampa, se identifica como um fator permanente e que tenha que se fazer parte ao estudarmos o bioma como um todo. No Rio Grande do Sul passou por um processo de recuperação, como no Brasil inteiro. Aquela crise de 2005 gerou um abate intensivo de fêmeas em 2006, e com a abertura do mercado russo também intensificou. O rebanho brasileiro teve uma queda significativa, e o Rio Grande aqui não foi diferente do Brasil. Porém, as retomadas agora de posições, inclusive os dados já veiculados no Estado através do Sindicato da Indústria da Carne, que traz um percentual que bate inclusive com o que nós temos, não poderia ser diferente, um crescimento de 24% nos abates. Portanto, são dados que nos alentam e traduzem um bom momento pelo qual o setor está passando. As exportações também estão buscando normalidade. Nós retomamos uma exportação neste ano a nível de 100 mil toneladas. Não chegamos ainda às 230, 240 de 2006, mas o caminho é justamente para buscarmos este lado. Se nós formos olhar, este ano nós tivemos uma deficiência inicial de chuvas, precipitações na região produtora de pecuária, fatos que nós só poderemos avaliar, e estamos aí identificando que deve existir uma queda na produção de terneiros, foi justamente no período em que houve a cobertura, a dificuldade alimentar se fez presente, e isso trará um prejuízo que só poderemos auferir no próximo ano. Na pecuária leiteira, o grande crescimento de qualidade do leite no Rio Grande do Sul, ele é traduzido pela presença, a busca das grandes indústrias aqui instalarem os seus postos de industrialização. E dentro desse contexto, nós não poderíamos deixar de trazer à consideração a posição de resultados exitosos, e inclusive o profissionalismo com que este setor está sendo tratado no Rio Grande do Sul, e louve-se a presença do Conselheite, que trouxe uma disciplina de um trabalho onde trouxe a universidade, trouxe a indústria e trouxe a produção a uma rodada única para buscar justamente as posições de harmonizar esse segmento e trazer à realidade as tratativas aí de sequência. No que diz respeito ao preço médio, 0,63 foi o que se obteve, e considera-se não o ideal, mas no caminho também de dados efetivos para podermos dar o crescimento a esse segmento. A suinicultura, nós temos a destacar de que passou por um período bastante positivo, onde o crescimento na suinicultura, cabe-se destacar o reconhecimento que ocorreu de Santa Catarina como zona livre de febre aftosa sem vacinação, o que gerou uma oportunidade da abertura do mercado americano, e com isso estendendo a mexicano, canadense e japonês. Então, portanto, está a suinicultura num alinhamento aí de rota vencedora, no processo de sequência a que está se imprimindo ao setor. Não tem dúvida, dentro desse quadro, no momento em que também falamos em suinicultura, vamos rapidamente passar pela avicultura, que no atual momento está passando por problemas gerenciais de empresas que têm consorciado a produção com o setor produtivo. E acreditamos de que é chegada a hora de uma ação muito forte para evitar a sequência deste
impacto negativo e pontual de prejuízos que muitos produtores estão tendo. No momento em que falamos justamente na posição de que o impacto de crescimento da suinicultura, as dificuldades da avicultura no que diz respeito ao gerenciamento e uma posição em que a própria bovinocultura, em período de carência, se utiliza de uma complementação, embora no Rio Grande muito diminuta a presença do coxo, ou seja, se faz presente o milho. E nós estamos vendo de que o fato é um fato que leva-se em conta que a busca deste produto cria expectativas de oportunidades de comercialização de milho. Uma safra de 4.800.000, estamos preconizando um crescimento, Laninha não deverá causar os prejuízos que sinalizaram na inicial e acreditamos que depois poderemos nos aprofundar mais nesse quadro. Se nós olharmos o arroz é uma cultura que teve um prejuízo de 12% na produção do ano passado, estamos com uma presença aí que ocorreu de movimentos climáticos com prejuízos pontuais de distribuição de muitos criatórios. Preconiza-se uma retomada das posições de recuperação para o próximo ano. O soja também com bom desenvolvimento, com uma safra altamente satisfatória, não é? Nos traz a uma posição de recuperação no momento em que os preços internacionais se consolidam e acreditamos que teremos aí um bom retorno do ano próximo. E o trigo nós nos fixamos aqui, inclusive com a posição de oferta, em que este ano tivemos uma ótima produção, um produto de qualidade superior, tem uma dificuldade muito grande de comercialização. O represamento de entrada de trigo do exterior até que se consuma o produto nacional, isso aí identifica os encaminhamentos que fizemos ao ministro e o mesmo abraçando essa posição nos traz aí uma sinalização positiva. Então, dentro desse contexto e também paralelo a isso, o cumprimento do preço mínimo nos traz aí um sinal de que estamos sendo ouvidos e deveremos colocar em prática essas posições. Em todo esse quadro, nós temos também a destacar a presença da Comissão de Fabricantes, que está em plena atividade desenvolvendo as suas ações, inclusive com um congresso que deveremos fazer no início do ano agora, onde estaremos aí tratando deste tema das parcerias que nós temos com o segmento.